monitorar muito bem quem pode sair aqui e não vai sentir tanta falta e quem deve contratar. Quantos deve contratar, quais posições. É muito importante porque eu acho que, na minha opinião, o principal erro desse elenco, da montagem desse elenco que foi formado por Pastana, Bernardo Franco e um pouquinho do Lisca, foi justamente deixar posições carentes, que foi no ataque, com esses nomes que pouco agregaram, no caso do Anderson Chaves, o Balotelli, nomes que pouco jogaram, o Brenner Camilo também, pouco gente vai lembrar, mas um colombiano que veio do Confiança, jogou muito pouco e voltou pro Confiança, de fato, né? Enfim, então... Acho que Camaronês, né? Não, o Poirri foi né? ano passado. Foi ano passado, né? Foi ano passado. Foi no começo de 2025. Eu até cheguei a entrevistar o Poirri, uma entrevista exclusiva pra um trabalho da faculdade, viu? Na época era a Raíssa, a assessora, ela dava esses espaços assim, era bem legal. Tive uma entrevista com o Poirri sobre estrangeiros na Paraíba. Os jogadores estrangeiros na Paraíba, enfim. Mas eu acho que esses nomes, eu acho que o Botafogo precisa monitorar para saber quem de fato trazer e colocar bem, repor bem cada posição para não sentir falta ali no futuro. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso Fala Galera, porque já montamos aqui a nossa barca, vamos ver como é que o pessoal também tá montando a barca alvinegra. Fala Galera! 132, nosso WhatsApp da Rádio CBN, 9132 4888. O nosso mão de porco tá sempre me auxiliando quando a memória falha. O Joca do Galo é o primeiro a participar, ele não vai montar a barca do Botafogo, ele quer saber em relação ao Galo. A gente abre com o Joca do Galo na sequência, os torcedores do Botafogo aqui também montando a barca alvinegra. Olá, Max. Olá, Pedro. Bom dia para vocês aí na Paraíba. Aqui é a Joca do Galo, direto da Itália. Gostaria de saber quantos ingressos já foram vendidos do jogo do meu 13 amanhã, no Amiga. Bom dia, fica com Deus aí vocês, um bom trabalho. Com relação ao Botafogo, eu não vou opinar porque eu não acompanho muito o Botafogo, mas com certeza, se o Botafogo está fazendo isso é porque vai vir grandes reforços para o Belo subir para a Série B. Torcer que Serra Branca se classifique e o 13 também. Saudações, 13 anos, fica com Deus. Valeu, grande Joca do Galo. De acordo com a matéria do GE, né, o 13 divulgou mais de 5 mil ingressos vendidos, né, para o jogão de amanhã. E aí, de fato, vai ser o 12º jogador do Galo para conseguir essa classificação para a próxima fase do mata-mata. Depois do Joca do Galo, a gente tem também o Edinaldo participando aqui no nosso Fala Galera. Tá bom de mandar embora, olha. Gustavo, esse que jogou no Serra Branca, esse tá de Bu, entendeu? E outros aí. Fazer uma limpeza, sabe aquela limpeza? E o Botafogo, viu? Tá jogando bem, não brinque não sei o que foi que houve, que agora o negócio vai, viu? E ele vai ganhar terça-feira. Só não quer dizer pra cá. Terça-feira eu tô por lá, viu? Prepare. Ok. Valeu, grande Edinaldo. Seguindo aqui com o nosso Fala Galera, o Maicon Douglas também participa. Bom dia para todos da CBN aí, um abraço, Douglas de Mandacaru, 3-0 em cima do Blues, pra cima dele, Belu. O Douglas só se limitou aí a dar o placar, né, arriscar seu placar. Se ganha 3-0, rapaz, o Brusque. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse jogo, que pra mim é o jogo chave do Botafogo, né, talvez o mais importante. Se ganha é porque realmente tá... Entra na briga do G8, né, que pode e consolida essa boa fase, né. Exatamente. Aderson Machado, chegando aqui também no nosso Fala Galera. Bom dia, amigos do Pau de Craques. Com relação à enquete, a coisa é muito simples. Eu mandaria embora esses jogadores, sem citar nomes, com menos minutagem, menos utilizados aí nos jogos do Botafogo. Simples assim, né? Tá bom? E o técnico já tem um time base e tem uns bons reservas. Então, esse pessoal com menos minutagem, eu os mandaria embora
sem nem pensar, tá bom? É isso, amigos. Um abraço a todos. Valeu, tá bom, tá tudo certo, viu? O Aderson Machado. Aderson com a sua elegância, né? Com seu cavalheirismo, né? Isso eu não vou citar nenhum nome, não. Pega aí quem tem menos minutagem e manda embora. E aí, seguindo com o nosso Fala Galera, o Marcos do Bessa também aqui no Papo de Cracks. Bom dia, Marcos, Pedro Quaresma e a todos. Quem fala é Marcos do Bessa. Segunda e terça tem um jogo muito importante, né, pra gente, né, botafoguense, principalmente. O Brasil na segunda, se Deus quiser, vamos ganhar do Japão, 3-1. E na terça-feira, o Belo. Se Deus quiser, vamos vencer o Blues. Jogo difícil, mas o Botafogo vem na sessão aí. Se Deus quiser, 2-0 no Blues. Vamos estar beirando o G8, se Deus quiser. E sobre essa dispensa aí, né? Na minha opinião, tem 4 jogadores que deveriam sair, né? Já mostraram que não dá para vestir a camisa do Botafogo, né? Esse lateral aí, Diogo Matheus, tá entendendo? Bull. E Gustavo e Balotelli, tá entendendo? Esses 4 jogadores, com certeza, não dá para permanecer no Botafogo, não. Valeu, um abraço. Valeu, grande Marcos do Bessa, também montando sua barca alvinegra, que mandaria embora nessa janela de transferência. Agora, o Wagner, viu? Calma, Wagner. Wagner já mandou 150 mensagens aqui. Por que não... Um abraço, seu Wagner. Porque o Wagner gosta de soltar a bomba dele logo para agitar aqui, né? Com as outras torcidas. O Wagner tá dizendo aqui que... provocando a torcida do Botafogo, né? Que a torcida do Botafogo não vai ao estádio, e que o Brasil vai ganhar do Japão 2-0, né, na próxima segunda-feira. Enfim, o Wagner tá na bronca aqui, mas tá feito seu registro, viu, Wagner? Já fez a provocação aqui a torcida do Botafogo, que ele chama de Botafogo genérico. Enfim, daqui a pouco vem retórica aí pra você, viu, Wagner? Mas aí a gente seguindo aqui com o nosso Papo de Cracks, a torcida... Quem participou até agora, meio que na mesma linha da gente, né? Tá claro para o torcedor, né? Que nesse atual Quem são os nomes, né? Exato, que nesse atual elenco do Botafogo, quem teve chance, quem teve muitos minutos ali, ou alguns minutos para jogar, não justificou o posto ali, também não conseguiu ganhar titularidade. E alguns jogadores tiveram poucos minutos também, né? Não foram tão utilizados. Talvez as contratações não foram tão assertivas assim. O torcedor tá ligado, acompanha pelas transmissões, vai ao estádio, né? E vê que, de fato, tá naquela linha ali, né? De Balotelli, de Ed Carlos, Bull. de Bull, né? Todo mundo falou Bull, eu achei. Bull é o Bull é quem mais jogou, né? Mas jogou mal. Exato. Mas jogou mal. Quem tem mais minutagem aí dessa barca, talvez até um do elenco geral do Botafogo que mais jogou, acho que o Bull, e nunca conseguiu, assim, se estabilizar, né? Sim. Ter uma sequência positiva. Ele sempre teve alguns lampejos, enfim. É porque o Bull é aquele cara que é aquele clássico pra irritar a torcida. Porque eu costumo falar que o Bull tem uma confiança lá em cima. Que ele quer fazer umas coisas que ele não consegue fazer. Ele quer pedalar, ele quer achar o passe. Mas ele, enfim, não tem a qualidade pra fazer certas jogadas. E aí... a confiança lá ele sempre tem a confiança lá em cima e tal, mas não consegue executar. E aí erra coisas que a torcida perde a paciência. E não é aquele cara... O Bull sempre foi um lateral esquerdo mais de apoiar, né? Aquele cara mais ofensivo e tal. E o seu déficit era justamente na parte defensiva. E aí ele não estava conseguindo nem agregar na parte ofensiva, nem defensiva. Comprometeu muito nessa temporada. Eu acho que a lateral esquerda é a posição mais carente do elenco do Botafogo, junto com o ataque. Então, é aquele cara que tem uma história muito, muito massa no futebol, veio de baixo. É muito legal a história dele, mas acho que é melhor procurar... Então dá pra vender pra fazer um roteiro pra filme, né? Porque se viver só de história, né? Exatamente. Então, acho mas deixa eu você dar uma oportunidade para o seguinte. Esse assunto também gera um questionamento que eu sempre faço, envolvendo a gente da imprensa. Aí o Botafogo anuncia não só o Botafogo, mas um clube anuncia uma contratação, um pacote de reforços. Aí muitas vezes o jornalista que está no papel dele, ele vai lá, pesquisa números do cara, a carreira, enfim, já conhece o cara de um outro clube
acompanha, outros nem tanto, até porque o Botafogo contratou muito jogador que a gente não conhecia, né? De fora, até né? de fora do país, enfim. Mas aí muitas vezes, não estou dizendo nem você, nem eu, nem ninguém especificamente, mas a imprensa, de modo geral, às vezes faz uma projeção muito forte do cara, né? Não, esse jogador, às vezes, só com base no número. No número, né? E o número precisa de um contexto, né? O cara jogou tantas partidas com tal equipe, teve tantas assistências, esse cara é uma ótima contratação. Às vezes, não, esse cara subiu com tal time. Isso aqui foi um acerto da diretoria. Às vezes, a própria imprensa, a própria torcida, com base nesses Já números, levanta o cara, né? cria uma expectativa, o cara já chega aqui com uma cobrança enorme, mas na prática o cara não consegue entregar, né? Desses nomes que vieram da Ásia ou de futebol alternativo, eu acho que o único que deu certo foi o do Nardini. Somente. O Balotelli veio do Japão e na época eu lembro que eu fiz uma análise desse jeito, uma análise mais só pelos números mesmo e tal. O Balotelli nunca fez mais de 5 gols na carreira dele, em uma temporada. O Anderson Chaves também veio do Japão, também fez poucos gols na carreira. Atacantes, como é que é atacante e tem pouco gol? O Bu também é um cara que também não brilhou muito meus olhos vendo os números. Então... E o PK tá evoluindo, mas também já teve seu momento de calvário também. Então, né? desses jogadores que vieram do futebol alternativo, da Ásia, ou enfim, da Europa, mas só que aquela Europa que nem o Ed Carlos, que veio da Grécia, enfim, são caras que não deram muito certo, foram apostas do Pastana, mas que não deram certo no Botafogo, apenas o do Nardini, que foi, aí é mérito dele, foi uma ótima achada, foi muito bem na escolha, mas deixou o Botafogo, né? E aí, vamos para o repórter CBN. Daqui a pouco tem mais barca botafoguense, mas... Quem chega... Exato. Daqui a pouco a gente volta. Repórter CBN. Sábado, 27 de junho de 2026. 4 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal apresentaram voto conjunto para liberar parte dos penduricalhos no pagamento dos magistrados. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes defenderam autorizar, entre outros benefícios, o pagamento de férias ou licenças prêmio adquiridas antes de março, quando o próprio STF limitou os penduricalhos a 35% do teto. O ministro Edson Fachin acompanhou os colegas, dando o 5º voto a favor. O julgamento em plenário virtual vai até terça-feira. Um forte nevoeiro atinge a cidade do Rio de Janeiro desde o início da manhã. Por causa da baixa visibilidade, o Aeroporto Internacional do Galeão precisou ser fechado mais cedo. Ao menos 13 voos sofreram atrasos, 2 foram cancelados no terminal, que fica na Zona Norte. Ele já foi reaberto. Já o Santos Dumont, no centro, opera com auxílio de instrumentos. Um homem de 20 anos suspeito de participar do latrocínio que matou Lucas do Vale, neto do narrador esportivo Luciano do Vale, foi preso no bairro de Ipiranga, zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito estava foragido da Justiça, foi localizado por policiais militares após denúncias de que ele estaria no endereço. Na ocasião, a vítima de 29 anos foi baleada na cabeça por 2 criminosos armados que roubaram o veículo e fugiram em seguida. 6 jogos fecham hoje a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Às 6 da tarde, a Croácia enfrenta a Gana e o Panamá joga contra a Inglaterra. Às 8h30 da noite, tem Colômbia e Portugal e República Democrática do Congo contra o Uzbequistão. Às 11 da noite, a Argentina pega a Jordânia e a Argélia enfrenta a Áustria. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Papo de Craque. Oferecimento Rede Farma. Para fazer bonito nesse São João. Deixa a tradição falar mais alto. Deixa o amor tocar você. Deixa o coração acelerado. Verde e amarelo até vencer. Time Rede Farma tá em campo.
sanfona já falou que tudo que a gente ama é saúde, é forró e gol. Bola na rede, Bora Brasilzão, fazer bonito pra esse povão. Bora Brasil, bora Brasilzão, o melhor do mundo nesse São João. bola na rede, bora Brasilzão, fazer bonito pra esse povão. Bora Brasil, bora Brasilzão, o melhor do mundo nesse São João. Torcida Rede Farma, Pra fazer bonito. nesse São João. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. Canjiquinha, bolo de milho, cuscuz, pipoca, café. São João com São Brás, é sabor e muito mais. E tá gostoso, tá bom demais. É a festa do sabor, São João é com São Brás. São Brás! Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça a sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa. Autoriza o juiz. Começou o espetáculo de cultura na Vila Sítio São João. Chamou a responsabilidade, é o camisa 10 da sanfona. Entrosamento perfeito. Pisou no pé, falta marcada. Olha a chuva! É jogada de quadrilha! O São João é a tradição que vence. É o jogo de verdade. Todo mundo joga. De 28 de maio a 12 de julho, o nosso time entra em campo com o Brasil no ritmo do forró. Toda cidade que cresce precisa de instituições preparadas para o futuro. João Pessoa cresceu e a Câmara Municipal cresceu junto. Agora, a Casa do Povo ganha uma nova sede. Um espaço mais moderno, mais acessível e preparado para aproximar ainda mais o cidadão das decisões que ajudam a construir a nossa cidade. Mais do que um novo prédio, um novo capítulo da história do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Você chegou na hora certa. Vim te convocar para o Liquida João Pessoa. Liquida, a melhor jogada. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. Pagando na maquininha Cielo, suas chances triplicam. Você concorre a um Citroën 0km, 5 TVs de 75 polegadas e 5 vales compra de R$2.000. Bora? Liquida João Pessoa e região metropolitana. A festa é boa, o desconto é melhor. Realização CDL João Pessoa. Papo de Craques. Apresentação: Max Oliveira, Pedro Quaresma. De volta aqui com o nosso Papo de Craques, 11 horas 7 minutos. Registrando aqui algumas participações no YouTube. O Mário está participando aqui também. O Gerson falando aqui sobre a SAF. Enfim, daqui a pouco a gente registra, né? Volta com o tema do Botafogo, faz os registros também do YouTube. A nossa transmissão começou um pouquinho atrasada hoje pelo YouTube, mas a gente vai botar a galera também aqui para participar da nossa enquete, porque agora a gente dá um time no Botafogo, vai fazer aquela conexão com Campina Grande, porque 13 e Serra Branca tem jogos importantes neste domingo, né, pela Série D do Campeonato Brasileiro, e a gente vai fazer aquela conexão com o nosso querido Leonardo Alves, com o quadro Pelos Caminhos do Esporte. Pelos Caminhos do Esporte, com Leonardo Alves. Bom dia, Leonardo Alves. Muita chuva em Campina Grande. Como é que tá o clima aí? Porque aqui na capital é água, viu, Léo? Fala, Bom professor. dia, Marcos. Um abraço para você, para o Pedro, para o amigo do Futebol Globo CBN, amigo do Papo de Craques. Muita chuva aqui em Campina Grande, viu? Forró tocando no Parque do Povo e a chuva, né, molhando todo mundo, mas a animação não diminuiu. O Parque do Povo ontem estava lotado, mas muita chuva ontem, muita chuva hoje e previsão de muita chuva para amanhã.
Só espero que não atrapalhe o espetáculo em Campina Grande, né? Porque, de fato, a expectativa é de um grande espetáculo, já que a torcida do 13, até respondendo aqui ao Joca do Galo, já comprou aí, né, mais de 5 mil ingressos, né, para esse jogo de amanhã contra a Jacuipense. O Galo que abriu vantagem 3-1 no jogo de ida, tem esse resultado para administrar ou para consolidar, né? Porque a gente acredita que o time do Adriano Souza tem potencial para conquistar mais uma vitória, para ficar com mais moral ainda, né? Não dar brecha nenhuma para o adversário e seguir aí nessa campanha rumo à Série C do ano que vem. E aí o Adriano acho que pareceu muito sensível, viu, Léo? Da minha parte, eu analisando assim, junto com a diretoria do Galo, de sair um pouco desse clima de euforia de Campina Grande e fazer um trabalho ali, né, no CT do Retrô, né? Fez alguns treinos lá em Recife, enfim, se concentrando, né, usando a estrutura do Retrô para se preparar para esse jogo, né? Então parece assim, na minha opinião, Léo, queria saber mais de você, se foi uma decisão de fato acertada, enfim, teve essa sensibilidade o Adriano de sair de Campina Grande nesse momento, você vê como algo positivo também ou talvez seja um exagero, Léo? Olha, Max, foram várias decisões que eu considero muito positivas, né? A primeira delas, como você citou, a promoção que foi feita, inclusive hoje até meio-dia o torcedor do 13 pode comprar o ingresso por R$20 na arquibancada geral, ingresso social, obviamente, precisa-se ter 1 quilo de alimento não perecível para colaborar e esses alimentos arrecadados serão distribuídos com instituições de caridade, e isso aí fez um chamamento muito grande para a torcida, né? A torcida compareceu em massa. Eu acredito que num momento como esse, 11h10 da manhã, acredito que já os 6 mil ingressos já foram ultrapassados, né? Então, acredito que nós teremos um grande público amanhã no Estádio Amigão, com a torcida marcando presença, né? Voltando, né? Porque os 3 últimos jogos do 13, a torcida ficou desconfiada. Qual é o 13? É o 13 das primeiras rodadas ou o 13 desses 3 últimos jogos? E aí, o Adriano Souza mostrou que o 13 é aquele dos primeiros jogos, né? A equipe do 13, juntamente com a diretoria, tomou essa decisão, e aí mais uma decisão acertada da diretoria, de sair do clima de Campina Grande, o clima de São João, por mais que o jogador ele seja comprometido, né? Muitas vezes ele não consegue dormir direito por conta do barulho dos lugares, às vezes as pessoas passando nas ruas, às vezes alguns podem morar perto e talvez até mesmo ouvir o Parque do Povo, não sei onde os jogadores moram, obviamente, mas então foi uma decisão totalmente acertada, porque você sai desse clima, né, de São João, um clima de festa, onde pode, de alguma forma, distrair o jogador para se focar justamente nesse jogo muito importante, que é um jogo que garante a classificação, mas também garante uma Série D do próximo ano, que é muito importante para o projeto da SPE, da Sociedade de Participação Específica, que já deixou muito claro que o objetivo do 13 é, dentro de 3 anos, conseguir o acesso à Série C. E aí, já garantindo essa vaga já amanhã, e o 13 tem tudo para garantir essa vaga, se garante na Série C, aliás, na Série D do ano que vem, e aí fica mais fácil da Sociedade de Participação Específica trabalhar, porque já tem uma vaga garantida do ano que vem. Então, para mim, uma decisão muito acertada. O CT do Retrô tem recebido elogios do Adriano Souza, da comissão técnica, né, dos jogadores, da diretoria. Então, é um lugar realmente muito aprazível, onde os jogadores estão pensando única e exclusivamente nessa decisão amanhã, né? Conseguindo essa classificação, certamente terão uma folga, e aí, de repente, amanhã à noite, o pessoal vai comemorar essa classificação lá numa barraca do Parque do Povo, junto com a família, curtindo um bom forró. E, logicamente, abraçando os torcedores que comparecerão a esse palco da festa de forró. Professor, bom dia. Pedro Quaresma falando aqui. Eu queria agora falar um pouco sobre o jogo, que foi da semana passada. Você acha que foi um 13 que, como a gente falou, né, no começo da Série D, na fase de grupos com Adriano Souza, foi um 13 bastante ofensivo, que produzia bastante, e na reta final a gente viu um 13 diferente, que não conseguia marcar, teve derrotas, tudo bem que já estava classificado, aí baixa um pouco da intensidade, mas num jogo decisivo, fora de casa, o 13 foi lá e fez um 3-1 sonoro, foi bem, dominou a equipe adversária. Então eu queria saber sua análise sobre a partida, o que você achou, e se já é um 13 que lembra bastante o que foi no começo do trabalho do Adriano Souza. Bom dia, Pedro, um abraço para você, prazer mais uma vez falar contigo. Realmente foi um 13 que quebrou algumas questões, né? Voltou a confiança. Primeiro, o ataque do 13 voltou a marcar, né? O Vinícius Bala,
né, o Dioran e o próprio Buba, né, 3 gols marcados. Né, então, os atacantes estavam no jejum. E nesses 3 últimos jogos, nós vimos um 13 muito modificado, né? Um 13 que muitas vezes teve jogador expulso, o 13 que poupou os jogadores, o 13 que no diante do Retrô colocou o terceiro goleiro, que acabou falhando, né, pelo menos em 2 oportunidades. E no jogo passado, o que nós vimos foi um 13 consistente, um 13 muito parecido, talvez igual ao 13 que nós vimos no início do jogo, sem mudar sua característica. Eu até dizia sábado passado, aqui no Papo de Craques, que talvez para o 13 fosse mais interessante se precaver ali no início do jogo e, de repente, alcançar o empate e conseguir uma vitória numa bola. Mas o que o Adriano colocou em prática foi um 13 totalmente diferente do que eu imaginava. Né? Ele foi para decidir o jogo e decidiu. Né? Logicamente, é um placar confortável. E esse 13 que se apresentou foi um jogo bastante, eu diria, seguro na defesa, um meio-campo com o Marquinhos subindo muito em produção, porque a presença do Petrocelli faz isso, faz com que o Marquinhos se aproxime da área, o Marquinhos ajude na marcação, mas não seja aquele cara que fica ali na frente muito preso. Então, isso fez com que o Marquinhos crescesse de produção. E o mais importante, o ataque do 13 voltou a marcar. Então, o Dioran, assim que entrou no primeiro toque, fez um golaço, depois o Vinícius Bala também fez outro, e o Buba abriu o marcador com aquele gol de cabeça. Então, o 13 abriu uma vantagem muito confortável. Logicamente, como disse o Natão, lateral direito, é preciso ter os pés no chão, é preciso ter um pouco de calma, porque amanhã a Jacuipense ela vem para tudo ou nada, é um franco atirador. Então, para ela já está perdendo de 2-0. Se ela leva mais 1 ou 2 gols, não vai fazer diferença. Então, ela vai partir para cima e o 13 precisa ter inteligência para não dar espaços para o adversário marcar, de repente, um gol ali no primeiro tempo, que aí pode, de repente, dar asas. Porém, eu acho que, tecnicamente e taticamente, a equipe do 13 é muito superior à da Jacuipense. Ô, professor Leonardo Alves, e aí na mesma pegada do 13, o Serra Branca também pensando nessa questão da logística, né? Eu vou botar até uma trilha sonora aqui, ó, que tem tudo a ver, viu? Ou seja, o Serra Branca, que vai jogar contra a Juazeirense, ficou do outro lado do rio, ali em Petrolina, né? Se preparando para esse compromisso contra a Juazeirense, né? Nosso Mão de Povo já coloca aqui, ó, na qualidade. Porque a música acho que retrata muito bem essa questão, né? De 2 cidades ali muito importantes, muito próximas, né? E o Serra Branca está vivendo isso, né? Ficou ali em Petrolina para depois atravessar a ponte e ir para Juazeiro. Acho que é uma decisão também acertada, né, professor Leonardo Alves? Sem dúvida, Max, porque nós temos aí o Serra Branca com a primeira participação numa Série D, conseguindo a classificação, e aí já encaminhando a classificação para a terceira fase. E como a exemplo do 13, essa classificação para a terceira fase garante o calendário na Série D, na pior das hipóteses, na Série D do ano que vem. Então, o Serra Branca, a gente tem conversado muito, Max, Pedro aqui, da evolução da equipe ao longo do trabalho do Gerson Guzmão. O Gerson Guzmão assumiu ali no Campeonato Paraibano, o time foi fazendo mudanças, alguns jogadores que eram considerados titulares, ele foi mudando, alguns jogadores que não apareciam tanto, como o Cauã, de repente começou a aparecer muito mais, né? Então, realmente é uma equipe que a gente vê que ela tem uma consistência tanto no seu sistema defensivo, como também no seu setor de ataque. Então, romper aquela barreira que foi montada pelo Renatinho, né? Hoje chamado de Renato César, o Renatinho é o treinador da Juazeirense, passou pelo 13, fez um grande trabalho no Souza, né? Romper aquele esquema montado pelo Renatinho não foi fácil. Então, o Gerson Guzmão fez algumas mudanças na equipe, o time conseguiu fazer 2 gols e leva uma grande vantagem. Porém, acredito eu que o Serra Branca deve ter como lição o que aconteceu na Copa do Brasil, onde a equipe vencia por 1-0 até o final do jogo, com um jogador a mais, e acabou sofrendo uma virada. Então, acredito que os jogadores que passaram por esse momento doloroso, esse momento difícil, têm isso em mente. Então, sabem que tem uma vantagem. A exemplo do 13, ambos têm uma vantagem de 2 gols, mas essa vantagem ela só será utilizada, ela só valerá ao final do jogo. Então, o Serra Branca, a exemplo do 13, tem pelo menos 2 resultados que o favorecem. Uma derrota por 1-0 e um empate.
né? Então, tudo isso favorece a equipe do Serra Branca. Então, é um caminho muito bem traçado, muito bem encaminhado a partir do resultado aqui em Campina Grande, mas a Juazeirense é uma equipe que fez uma melhor campanha do que o Serra Branca, por isso que vai decidir em casa, né? No seu grupo, fez inclusive uma campanha melhor do que a Jacuipense. Então é preciso ter muito cuidado para não ser surpreendido. É aquela história, é jogar com inteligência e se puder fazer um gol, né, é o que vai deixar ainda mais próximo da classificação. Professor, a gente estava conversando aqui no off, que a gente fala muito de 13, de Serra Branca, que são os dois times de Campina Grande. O Serra Branca é de Campina Grande, na verdade, né? Que tem calendário e tal, mas a gente tá esquecendo do Campinense, né? Foi de última hora aqui. Tem alguma novidade em relação à Raposa? A gente sabe que o Flávio Torreão deixou o comando do Campinense, mas tem alguma coisa de novo na equipe rubro-negra? Vai ser definida essa questão, né? Porque foi dado um prazo para a prestação de contas, né? O William Simões assume interinamente até o dia 3 de julho, se não estiver enganado, a data é essa. Depois disso é que se vai tomar algumas providências, né? O William Simões é o presidente, né? Assumiu interinamente devido a essas questões do Conselho Deliberativo, que afastou o Flávio Torreão, para uma prestação de contas, e foi dado esse prazo até o início do próximo mês para que se possa apresentar, contestar o que foi dito pelo Conselho Deliberativo, né? Caso a coisa não se chegue a um denominador comum, acredito que o William Simões vai continuar à frente do Campinense. E aí tem como grande missão, logo de cara, o William Simões, na parte do Campinense, é montar um time para uma Copa Paraíba. O Campinense tem a Série D do ano que vem garantida, mas tem que montar um time para uma Copa Paraíba, que vai acontecer lá de novembro para dezembro, porque o Campinense precisa ter receita. E, através de uma conquista da Copa Paraíba, garantiria uma vaga na Copa do Brasil, e aí teria uma receita, pelo menos, inicial, né? Então, acredito, viu, Pedro, que nós só teremos novidades mesmo a partir da próxima semana, né? Porque é o prazo que foi dado para o pessoal apresentar, ou reapresentar, ou contestar o que foi dito pelo Conselho Deliberativo. Pronto, é isso aí, viu, professor Leonardo? Estava até comentando com o nosso Pedro Quaresma aqui, que não estava na pauta o Campinense, mas o professor tem sempre contatos, enfim, poderia trazer também para a Raposa, né? Tem muitos torcedores do Campinense que estão ainda naquele clima já de 2027, porque o time não tem calendário, mas quer sempre saber informações de bastidores. Eu digo, levanta aí a bola que o professor Leonardo Alves vai dar, com certeza, uma palhinha sobre a Raposa. Então, acho que deu para passar limpo, né? 13... Pois não, Pedro. E a gente, né? A gente torce muito, né? Por 13 e por Serra Branca, que eles consigam amanhã o sucesso, né? Está muito próximo disso conseguir, para que a gente tenha, como a gente tem debatido aqui, eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu acho muito importante, né? Nós já temos o Souza na Série D, o Campinense na Série D, o Botafogo na Série C, por enquanto, pode até chegar, quem sabe, está subindo de produção, e Serra Branca e 13 passando amanhã, nós teremos mais duas equipes, quer dizer, teremos 50% dos participantes do Campeonato Paraibano do ano que vem com calendário após o estadual. Isso é muito importante para o nosso futebol, né? É um trabalho que vem sendo feito pelos clubes, junto com a Federação Paraibana de Futebol, a visibilidade, né? Então, a gente ter 5 times atuando após o Campeonato Paraibano é muito importante, porque isso aí vai abrir espaço para, quem sabe, daqui a 2 anos a gente tenha 6, 7 times disputando o Campeonato Paraibano, uma competição após o Campeonato Paraibano. E isso, economicamente, é muito interessante em todos os setores, porque veja o caso de Campina Grande, 13 e Campinense disputando, e o Serra Branca disputando uma série D no ano que vem. Então, nós teremos jogos todos os finais de semana em Campina Grande, e isso para a pessoa que é envolvida com lanches ali no estádio, camisas, e todo um contexto, né? As pessoas que trabalham com ingresso, com segurança. Então, é uma economia, os restaurantes que vão receber os torcedores, tudo isso envolve a economia. Então, é muito importante que a gente tenha isso no ano que vem. 5 times com calendário após o Campeonato Paraibano. E aí a CBF, né, professor Leonardo Alves, que a gente bate sempre, né, cobra de fato a democratização de fato do futebol brasileiro, embora o Sami Chaldi, né, esteja envolvido aí em acusações de mau uso do dinheiro da CBF em relação a viagens, enfim, situações que ele vai ter que se explicar, mas dessa vez acertou de fato na lata a CBF com essa reformulação do calendário e aí sim abrindo o leque na Série D
para dar mais vagas, enfim, aí você consegue abrir o calendário para equipes do futebol paraibano e de outros centros importantes, camisas importantes de peso, possam ter, de fato, calendário, né? Aí você abrindo o leque também para essa questão do comércio, da economia que gira em torno do mercado da bola, né? Então, é, de fato, uma medida assertiva demais da CBF, que a federação também ali, também puxando a sardinha para o seu lado, e aí a gente consegue fortalecer mais o campeonato, o futebol paraibano. Léo, obrigado, viu? Baco, só para a gente finalizar, eu achei fantástico essa questão de você garantir os 32 clubes que passam de fase no ano seguinte. Você imagina, você chega, por exemplo, no último jogo do acesso e não consegue o acesso, e no outro, se você não foi bem no Campeonato Paraibano, no ano seguinte você não tem vaga na Série D. Eu achei fantástico isso, sabe? Acho que foi uma medida, como você disse, acertadíssima. Antes morria na praia, né, Léo? Agora tem fôlego para remar novamente, né? Remar novamente, porque imagina, você não vai bem no campeonato, porque prioriza uma Série D muitas vezes, e aí você chega no jogo do acesso, não consegue, no ano seguinte você não está disputando a competição. Né? E lembrando que esse ano nós teremos 6 equipes que sobem, né? Os 4 que sobem inicialmente e os 4 que ficam ali sem conseguir o acesso, vão disputar ali um campeonato para conseguir mais 2 vagas. Show de bola. Professor, bom final de semana para vocês aí, viu? Bom trabalho aí para quem tiver escalado aqui na Rede Paraíba de Comunicação, com transmissão do jogo do Galo da Borborema pelo YouTube, enfim. Desejar boa sorte ao Galo, que seja uma grande festa com a torcida presente no estádio. Daqui a pouco a gente vai ver também o Campinense participando dessa festa do futebol paraibano. Valeu, professor. Um abraço para você, Max, Pedro, para o amigo do Futebol Globo CBN. A gente volta a se encontrar pelos caminhos do esporte. Pelos caminhos do esporte, com Leonardo Alves. Tá aí, o professor Leonardo Alves foi muito feliz, né, em, de fato, trazer esse olhar, né, do futebol paraibano, né, com a possibilidade de ter mais times no ano que vem, com 50%, né, da Série A do Campeonato Paraibano, disputando a Série D, né? A gente, claro, precisa ter a confirmação aí de 13 e Serra Branca na Série D do ano que vem. Claro que eles vão buscar a vaga para a Série C, mas de fato a CBF teve foi muito feliz, né, Pedro, quando teve essa reformulação do calendário do futebol brasileiro, abriu o leque para que a Série D tivesse mais vagas, e isso faz justiça com muitas equipes que têm tradição, que têm camisa, que têm potencial de movimentar torcedor, mexer com a economia, enfim. E aí o Campinense e outros clubes vão voltar no ano que vem, né? E além desses clubes tradicionais, também dá oportunidade para clubes menores que, por exemplo, o Serra Branca proporciona esses momentos, né? O Serra Branca, primeira vez disputando uma Série D, e já vai poder entrar na história caso vença amanhã ou, né, não seja eliminado. Já vai garantir mais um calendário no ano que vem, em 2027, nacional, que é muito importante, coisa que não acontecia com a grande maioria dos clubes paraibanos, né? Então a gente estava até comentando no off, no ano que vem a gente pode ter 5 na Série D, 6 com o calendário nacional, contando com o Botafogo, né? Então seria algo assim muito legal. Acho que não me recordo a última vez que 6 clubes paraibanos teve calendário nacional, então é muito importante realmente ter essa ampliação de vagas na Copa do Brasil, na Série D, na Série C também vai ter. Então, assim, acho que é um movimento importante, apesar de ter vazado aí, claro que é vazado pelo Léo Dias, né? Então a gente não pode também dar tantos créditos assim. Mas apesar de ter esse ruído nesses últimos dias aí com o presidente da CBF, eu acho que no geral vem fazendo boas escolhas, em um bom mandato por enquanto. A gente sabe que tem que pisar em ovos com essa galera da CBF e tudo mais. Realmente eu fiquei muito triste quando vi, porque até então ele estava muito bem, né? Perante a opinião pública, perante a imprensa, né? Isso, fazendo muitas escolhas decentes, decisões importantes. Acho que uma delas também foi uma coisa que na minha geração, agora fugi até um pouquinho do futebol, mas um pouquinho, a minha geração era a questão do videogame, que muita gente gosta, consome e tal, e que não tinha os times brasileiros no videogame, que isso fazia falta pra gente, dessa geração de 20 anos e tal. Ele é um cara que também tá vendo essa parte do marketing, de colocar os times brasileiros no e-games, né, nos videogames, nos jogos, no FIFA, enfim. Acho que também é uma escolha importante para trazer mais para perto do público, para ter aquela questão, porque acho que minha geração também... E gera receita para os clubes, né? Gera receita.
gera receita, porque... E outra coisa também que eu acho que bato muito na tecla, a seleção brasileira perdeu um pouco do carinho com essa geração aqui. A gente não conseguia acompanhar de tão perto, já não estava mais criando aquele gosto de ver a seleção brasileira, e trazendo também pro videogame, é uma coisa que agrega, que aproxima pra gente mais nova, enfim. São pontos que, além do futebol, claro que essa questão do calendário também foi muito importante, mas que vão além do futebol, é importante essas escolhas do Sumichaldi. Exatamente, chegando já na reta final desse bloco, daqui a pouco o repórter CBN, e aí para corroborar com você, Pedro, eu sou de uma geração um pouco anterior à sua e já peguei essa onda dos games, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, né, no auge ali do Play 1 ainda, eu sou do Play 1, viu, Play? Pedro, você já é do Play 4, né? Play 2. Que nada. Eu joguei muito Play 2. Que nada. Muito, tu acha, Mão Mão de Povo, que ela é do Play 2? Não, sou do Nintendo também, mas quando teve o boom de fato, né, que a FIFA entrou na parada, foi com Play 1, né? Play 1 eu não lembro não. Play 1 tinha CSA, mas aí, o oficial mesmo é porque você jogava no Piratão, eu jogava Bomba Pet. Bomba Pet, Bomba Pet no Play 2. Mas aí tudo isso a gente vai trazendo essa memória afetiva, mas para dizer que ali muita gente conheceu o clube da Europa, Sim. através, né, Ivan Nistelrooy, enfim, o Rooney, essa galera toda, Heskey, Michael Owen, enfim. Eu não fiz, né? Mas quem nunca colocou o Roberto Carlos na ponta? Na ponta pra, né, encher Velocidade, o pé. E agora ele me convenceu. Tá vendo? One-two, né? Fazer o one-two ali com ele, né? Exatamente. Então me convenceu que ele pegou o Play 2 mesmo. Peguei, muito bem. Então, 2003, né? Foi muito precoce você então, viu? Não, pô. No braço da mãe já tava de Play 1, de Play 2. Não, enfim. Mas a gente tá falando aqui de uma situação em tom de brincadeira e de algo que é leve, que é o videogame, mas para falar de coisa que é séria, né? Porque é uma medida administrativa da CBF que levou também a marca dos clubes para esse mercado, que isso fortalece a marca, gera dinheiro, né? Porque envolve royalties, projeta a marca para fora do país. Então, se a gente hoje... Claro que hoje a internet, né, democratizou tudo, enfim, antes a gente tinha aquelas transmissões de TV fechada, né, os canais por assinatura, que aí foi ali onde muita gente começou a ter acesso a clubes de fora, mas o videogame também tem esse papel importante. Né? Repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com o bloco final do Papo de Craques. Repórter CBN. Sábado, 27 de junho de 2026, o dono da empresa Outsider Tours, Fernando Sampaio de Souza e Silva, foi preso novamente no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em Aracaju, no âmbito de uma investigação por estelionato. A defesa de Fernando informou que não teve acesso à íntegra da decisão que fundamentou a decretação da prisão e, por isso, não vai se manifestar. A pré-candidata do PT ao Senado por Minas Gerais, Marília Campos, participa hoje de um evento do PSB em Montes Claros, na região norte, junto ao pré-candidato ao governo do estado, Jarbas Soares Júnior. Marília classificou como equívoco estratégico a decisão desta semana do PT em lançar uma candidatura própria em Minas. É a principal aposta do partido. Marília defende que o PT feche uma frente ampla para garantir um palanque mineiro ao presidente Lula. Ela insiste com a candidatura ao Senado. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de 7 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Palpite simples custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos em casas lotéricas ou no site das loterias Caixa. O governo boliviano anunciou o fim da paridade fixa com o dólar, que já durava há 15 anos. Agora a Bolívia vai adotar o sistema de câmbio flexível, supervisionado pelo Banco Central. A medida que na prática desvaloriza a moeda nacional busca conter a grave escassez de divisas americanas e reequilibrar a economia do país, que atualmente negocia um financiamento de 2,5 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Papo de Craques. Oferecimento Rede Farma. Para fazer bonito nesse São João. Deixa a tradição falar mais alto. Deixa o amor tocar você. Deixa o coração acelerado. Verde e amarelo até vencer. Time Rede Farma tá em campo. A sanfona já falou. Rede Farma. Que tudo que a gente ama é saúde, é forró e gol. Bola na rede. Bora Brasilzão, fazer bonito pra esse povão. Bora Brasil, bora Brasilzão, o melhor do mundo nesse São João. Bola na rede, bora Brasilzão, fazer bonito pra esse povão. Bora Brasil, bora Brasilzão, o melhor do mundo nesse São João. Torcida Rede Farma, pra fazer bonito nesse São João. Começou lá, vai nosso camisa 10, ele entrou com categoria. E olha que domínio, sentou, ajeitou a postura, respirou fundo e toca o som da conectividade. Gol! Vem pra torcida de fibra da Tele. São 500 mega com Globoplay incluso por apenas R$ 89,90. Venha para a internet que joga no ataque, rumo ao Hexa, com a Tele, conexão de verdade. Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça a sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa. Ouviu isso? Esse é o som do seu novo vício saudável. Chegou o Snack Pork BBQ Santa Fé, petisco de pele suína pronto para consumo. Sabor incomparável e terrivelmente crocante. Snack Pork Santa Fé, nas melhores conveniências e supermercados da cidade. Experimente hoje mesmo. É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é. 55 anos de trabalho. Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição. Basta olhar aonde tiver. Com Serpa e Engé é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar. Com Serpa e Engé. O poeta sonhou e a cidade inteira realizou. A festa cresceu, tá ainda mais linda. O parque é cada vez mais do povo. E a essência do maior São João do mundo continua no coração de todos. De 3 de junho a 5 de julho. Venha você também viver essa emoção. Lá no Parque do Povo, emoção por segundo. Do Brasil vira forró no maior São João do mundo. 40 anos do Parque do Povo. Prefeitura de Campina Grande. Papo de Craques. De volta com o Papo de Craques, agora no último terço do programa. Daqui a pouco eu trago as últimas interações aqui do nosso Fala Galera. Muita gente opinando aí, montando a sua barca alvinegra para a sequência aí da temporada, já que o Botafogo iniciou esse processo aí de reformulação na Maravilha do Contorno, porque no mês que vem começa a janela de transferência, né? Então tem que abrir espaço ali para quem não está sendo tão aproveitado, para quem não convenceu, enfim, para que outros jogadores possam chegar e reforçar o Botafogo nesse projeto rumo à Série B do ano que vem. Mas agora é hora de fazer conexão com o Souza, onde está o nosso querido Beto Silva no nosso Papo Sertanejo. O Souza está sem calendário, acabou perdendo, né, a sua vaga na fase mata-mata. Infelizmente, né, acabou sendo uma grande decepção. O Souza era cotado para ser um dos classificados ali no seu grupo, mas o Beto Silva vem para falar de outro fato também importante, né? Fora de campo, o Souza, que é um dos maiores clubes do futebol aqui da Paraíba, foi, né, reconhecido, né, ou vai ser reconhecido aí como patrimônio histórico e cultural imaterial do estado da Paraíba, né?
propositura aí do deputado estadual Lidolfo Pires, né, que foi já sancionado pelo governador Lucas Ribeiro. Então, de fato, o Souza já ganhou essa alcunha, né, esse status, que é justo, né, para um clube como o Souza, mas queria saber mais do Beto Silva, né, como é que o Souza recebe isso como cidadão de Souza, nascido no sertão, enfim, e acompanha o Souza há muito tempo. Como é que vê esse título para o Dinossauro, ô Beto Silva? Que você que inclusive é um historiador da cidade, né? Você é da Academia Souzense de Letras, enfim. Acredito que para você é um reconhecimento importante, né? Já que o Souza é um patrimônio de fato agora e de direito. Muito bom dia, Max, Pedro Quaresma, Thiago Nunes, ouvintes do programa Papo de Craques. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo as informações aqui do Sertão do Estado, e em especial, dessa vez, do Souza Esporte Clube. Souza que completará no dia 10 de julho seus 35 anos de fundação, né? Souza foi fundado no dia 10 de julho de 1991 e completa aniversário no mesmo dia em que a cidade também completa. A cidade de Souza completará 172 anos e o clube completará seus 35 anos. O Souza que carrega o nome da cidade, homenageia a cidade ali, e é um orgulho muito grande para o souzense, é um orgulho muito grande para o cidadão aqui de Souza, que vibra demais com as conquistas desses 35 anos que o Souza tem de fundação, já que o Souza é 4 vezes campeão estadual e ganhou uma Copa do Jornal da Paraíba. E, assim, é o principal, digamos, juntamente com o Dinossauro, o principal divulgador do nosso município. O Souza é um orgulho do souzense, o Dinossauro é o orgulho do souzense, e vibrou, principalmente nos últimos 4, 5 anos, com as conquistas que o Souza conquistou, né, com as conquistas que o Souza conseguiu no Campeonato Paraibano, nos últimos, digamos, nessa década, né, Max? Beto estava falando em off aqui comigo. A gente estava brincando e falando sobre a história do videogame. O Beto falou que é da época do Atari, viu? Então vou fazer a mediação aqui do encontro de gerações. Beto Silva está em Souza, da época do Atari. Vou passar aqui para o Pedro Quaresma fazer uma pergunta. O Pedro que já é da geração agora, né? PlayStation 2. Do PlayStation. Play 4, pô, Play 4. Não, Play 4 é para quem nasceu, é meu irmão. Xbox. 18 anos. Não tem como. Mas enfim, Beto, um prazer falar contigo. A gente tava comentando sobre Barca aqui no Botafogo da Paraíba, que já iniciou a dispensar alguns atletas. A gente já conseguiu prever, ou simular, no caso, quem vai sair nos próximos dias, enfim. E no Souza, hein? Como é que anda essas especulações de saídas? Quem sabe até chegadas de novos nomes? Como é que anda o Souza nessa reformulação para 2027? Isso, Pedro. Prazer é todo meu falar com você também. Eu me encontrei, por acaso, com o Aldeone esses dias, aqui na cidade de Souza, e o Aldeone me contou algumas coisas de bastidores, né? Liberou alguns jogadores como o Diego Ceará e Felipe Jacaré foram liberados, estão no Central do Caruaru. E Everton Heleno, o atacante do Souza, foi para o CSA. Obviamente que o Souza é normal e natural essa reformulação acontecer, já que o Souza agora ficou sem data de futebol. É o que eu estava comentando esses dias aqui, período de São João, muita festa, muita fogueira, muito milho, mas a partir de agora pouco futebol profissional falando, já que o Souza não tem mais participação na Série D, já que fez um campeonato muito, muito abaixo daquilo que a Aldeone planejou para o começo do campeonato, que no começo, lá em janeiro, quando eu conversei com a Aldeone disse que o objetivo do Souza esse ano é subir para a Série C. Infelizmente, o Souza foi vice-campeão paraibano, digamos que chegou onde chegou na final, como que ele não conquistou o título, mas ficou devendo na ascensão à Série C. Digamos que o torcedor ficou um pouco frustrado, e até mesmo o Aldeone, era um dos planos, um objetivo do Aldeone, que era subir para a Série C, mas o Souza foi muito abaixo daquilo que foi planejado. Obviamente que o Souza passou por um perrengue ali, desde a saída, da chegada de do treinador Leandro, né? Que não conseguiu ali dar início na competição, montou o time mais antes, 7 dias antes, entrou Alessandro Teles, que chegou a ser vice-campeão paraibano, mas depois saiu o Alessandro, veio o Austin Luiz, depois veio o Tardelli. Essas mudanças de treinador talvez não tivesse nos planos do Souza desde o começo do campeonato, talvez tenha dificuldade do Souza na competição na Série D, mas a reformulação existiu, vai existir, né? Está existindo na verdade, natural. O Souza vai liberar muitos jogadores aí para ano que vem começar a fazer ano que vem não, no finalzinho de dezembro começar a contratação novamente, pensando já na competição de 2027. Se você encontrar com o Diego Viana por aí, viu, Beto Silva, vou mandar o contato aqui do Felipe Félix, porque de repente nessa janela de transferência
pega o meio-campista do Souza, que não foi bem na Série D como praticamente todo o elenco do Souza, mas é um grande jogador que eu acho que poderia reforçar o Botafogo, viu, o Beto Silva? É um grande jogador, Max. Inclusive, ele está no Central do Caruaru, né? Foi emprestado para o Central do Caruaru. E, inclusive, Aldeone me disse que tem interesse de que ele permaneça no clube. Ele também tem interesse em retornar para o Souza. E nessa conversa com o Aldeone gosta dele. Era o jogador mais regular do clube. Embora o time tenha feito um trabalho, um desempenho muito abaixo, mas ele era o jogador mais regular, decidiu alguns jogos, exerceu a sua função ali que o treinador pedia. Mas, infelizmente, não deu como o Souza, não deu para o Souza subir, ter um sucesso maior, um time que foi muito abaixo do pensado, do esperado, e, inclusive, o torcedor cobrou muito isso da diretoria, mas Diego Viana é um dos jogadores que o Souza quer sim de volta para a temporada 2027. Betão, só agradecer mais uma vez, viu, a participação aqui no nosso quadro Papo Sertanejo. Agora muito mais com informações de bastidores, né? Já que o Souza, infelizmente, está sem calendário no restante da temporada. Bom final de semana por aí, Betão. Mais uma vez, obrigado e parabéns ao Souza aí pelo reconhecimento, né? Patrimônio histórico imaterial da Paraíba. Exato, Max. O Souza, ele recebendo esse título de patrimônio material, digamos que seja, uma divulgação até maior para o clube, pela história do clube, né? Já que completará no dia 10 de julho, como eu falei, seus 35, um time jovem, um time praticamente um time que está começando, já que a gente trabalha com outros times aí com mais de 100 anos, e o Souza está aí com esses 35 anos de vitórias, de conquista, né? Está começando a colher um trabalho feito digamos, de 30 anos. E é isso, desejar a você aí, feliz São Pedro, né? Feliz São Pedro, que vocês possam curtir um pouquinho ainda São João de Campina Grande, que ainda vai até julho. Aqui acabou o futebol, acabou futebol, só tem um pouquinho ainda de São João até a próxima semana. Aqui só quem curtiu o São João de Campina Grande foi Pedro Quaresma, nosso português. E quando lembra do dia de Marisa Monte, ele começa a chorar. Os caras são complicados. Vamos marcar um encontro aí para juntar, fazer uma coesão aí de videogames para ver quem sai melhor, qual geração sai melhor, Marcos. Exatamente. Para com isso, Thiago Nunes. Para com isso, Thiago Nunes. Abraço, Betão. Um abração, até semana que vem, meu irmão. Fique com Deus. Tá aí o Beto Silva, grande companheiro lá direto de Souza, trazendo informações e repercutindo aí nessa informação de que o Souza é de fato patrimônio imaterial, histórico e material da Paraíba. Beto Silva, na medida do possível, né, com novas informações do Souza aqui dentro do nosso Papo Sertanejo. E aí, seguindo para a reta final do Papo de Craques, vamos trazer as últimas interações do programa de hoje para ainda dar tempo de falar um pouquinho sobre Botafogo e Brusque, viu, ô Thiago Nunes? Deixa eu ver aqui quem está na fila Deixa eu primeiro registrar a mensagem de texto aqui do Valdo, que ele também montou a barca dele, viu? Enquanto eu procuro aqui achei a mensagem do Valdo, a barca do Valdo, viu? De jogadores que poderiam deixar a maravilha do contorno. Diogo Matheus, Lucas Senna, os dois laterais, viu? Do Botafogo, né? Tem o Eric que ficaria ali sozinho titular. O Bull, Ed Carlos e o Balotelli, né? É mais ou menos na linha do que a gente colocou aqui também. Valeu, Valdo, pela participação. E aí, dando sequência com mensagem de áudio, o Cícero participa aqui do nosso Fala Galera. Bom dia, CBN, Esporte Clube, Papo de Craques. Vai sempre ligadinho por aqui. Rodando de Uber aqui pela cidade, ouvindo a galera da CBN, toda a bancada. Em relação ao Belo, eu enxugaria o elenco. Jogadores que talvez não tenham tanta necessidade de estarem aí no grupo. E traria aí uns 3, 4 nomes de peso. Porque esse elenco ele pode até dar conta do que tem por vir assim, nessa fase do campeonato. Mas aí o Belo conseguindo, eu creio que vai passar para outra fase, os mata-mata, fica mais complicado. Se você tiver aí um nome de peso, Nenê, sendo quem é, conhecendo a galera aí, convencer alguns amigos dele. Valeu, obrigado, Cícero. Tava um pouquinho baixo aí, mas deu para entender a mensagem do Cícero. Seguindo aqui com o Danilo de Tibiri. Bom dia, Max Quaresma. Sobre a enquete de vocês aí, em relação à questão da barca do Belo para as saídas, acredito que, como o Botafogo é empresa privada, SAF, então aqueles jogadores que não foram proativos nesse período de contrato, eu acho que eles devem sair sim. Porém, não na totalidade que vocês falam aí, em torno de 10, 12 jogadores, acredito que não, tá certo? Porque acredito também
que sejam feitas contratações pontuais, não contratações de 10, 12 jogadores para esse restante dessa temporada, tá certo? Mas creio que tanto o executivo de futebol como a comissão técnica já deve ter, se não na totalidade dessa lista, mas parte dessa lista para saídas e chegadas, não é isso? Então acredito e espero que possam sair aqueles que realmente não tiveram uma proatividade interessante no Botafogo e que cheguem jogadores que realmente agreguem e resolvam, né, o problema do Botafogo em campo. Valeu, grande Danilo de Tibiri 2. E para encerrar essa, daqui a pouco o Pedro vai fazer uma observação em relação à interação do Danilo, porque o Pereira, né, o Ricardo Pereira, aproveitando o gancho do Souza, ele pergunta se o Marcos Pereira, né, Ricardo Pereira, não? Sobre quem poderia ser aproveitado no Botafogo, né, já que o Souza... O Marcos Pereira, né? Eu acho que é um bom gancho. Eu até falei isso na semana passada. Eu sou fã do futebol do Diego Viana e encaixa muito bem naquela função do Botafogo que está precisando, até para o lugar do Nardini, tem as mesmas características, só que eu acho o Diego Viana um pouco mais recurso técnico. O Heleno, né, foi para o CSA, mas é um jogador já veterano, né, já é outro mercado, enfim. Acho que o Marcelo Duarte é um bom zagueiro, mas também já está em outro patamar. Tem bons nomes ali. O Luiz Henrique poderia ser um jogador para profundidade, né, no Botafogo, na minha observação. Eu acho que joga ali pelo lado esquerdo, mas enfim, o Botafogo tem muito essa coisa de contratar jogador de fora, né, que não necessariamente tem que ser jogador do mercado do Sudeste para dar certo. Acho que esses 3 nomes aí poderia encaixar bem no Botafogo. Mas o Danilo falou aqui, né? O Danilo sempre com a gente, sempre trazendo boas colocações. Eu concordo com ele, né? Acho que o Botafogo não vai trazer tantos nomes assim. Mas a gente colocou aqui a Barca, né? Que poderia ter ido embora. Mas em termos de contratações, né? Acho que tanto eu quanto o Pedro, a gente projeta aí não tantas contratações assim, né, Pedro? O Danilo falou que a gente tinha falado de 10, 12 nomes de reforço. Acho que não, a gente falou ali de 5, né? São contratações pontuais. Eu tô de costas pra câmera, isso mostra o seu topete aí, viu? Isso é feio, né? O topete ali do... Tô precisando ter aula de televisão com o Max Oliveira. Não, que é isso. Você fica melhor no vídeo do que Max Oliveira. Você é jovem. Com topete desse, hein, Thiago Nunes? Tem topete não, é um cabelinho modesto. Enfim, a gente falou ali de 5 nomes, né? 10, 12 é muito. 10, 12 nomes é começo de temporada, né? Quando tá no meio da temporada, acho que o esperado é o Botafogo fazer contratações pontuais, ali principalmente para as laterais, trazer um esquerdo, um direito, acho que já é o suficiente. E aí 2 pontas para ser opção de banco de reservas, para ser opção para o Marcelo Fernandes. Acho que o meio de campo não precisa, na minha opinião. Já tem o Thalisson, tem o Varela. O Diego Viana seria um bom nome? Eu acho que o Diego Viana agregaria. Acho que o Diego Viana é um cara que tem experiência. Inclusive no mesmo encaixe do Nardini, né? Mesmo encaixe do Nardini. Eu acho que é um cara que agregaria ao elenco do Botafogo. Mas eu acho que esses nomes, assim, para pontas e laterais, para mim é o principal. 10, 12 nomes, acho que o Botafogo... Acho que tenho certeza que o Botafogo não vai trazer essa grande quantidade de jogadores nessa janela de meio de temporada, né? É isso aí. Pedro, aproveitando essa reta final... Inclusive, só o raciocínio que me veio aqui na memória. Foi um erro em 2024, né? O Pisa comentou muito sobre isso, que quando foi contratar para o quadrangular de 2024, o Botafogo fez aquela campanha muito boa na primeira fase, e aí o Botafogo contratou demais na segunda fase, e com isso... Descaracterizou demais. Perdeu o time, perdeu a essência, ficou um grupo cheio de mais de 30 jogadores, quase 40, e isso prejudicou o Belo. Então, o Pisa já tinha falado no ano passado que não ia repetir esse erro, que só fez contratações ali pontuais. Realmente trouxe alguns nomes, mas foi... Porque quem chega não tem tempo de encaixar direito, muitos jogadores, e quem acaba perdendo espaço. Fica ruim de você gerir um elenco assim. Exatamente. Então, acho que o Botafogo não vai nesse caminho de contratar tanta gente. Até porque a filosofia atual do clube é trabalhar ali com 30 jogadores, 32 jogadores no máximo. E hoje nem tem isso, né? Hoje é na casa dos 25 ali que o Botafogo tem.
E aí, Pedro, a reta final aqui do Papo de Craques, mas já para fazer uma projeção aqui em relação ao jogo de terça-feira contra o Brusque, né? O Brusque hoje é o segundo colocado, né? Um adversário difícil, mas o Botafogo vem nessa ascensão, né? Será que consolida, de fato, esse bom momento? O time tem ainda seus problemas ali, mas eu considero esse jogo o mais importante do Botafogo nesta Série C, né? Porque eu acho que é o que vai direcionar para onde o Botafogo vai a partir de agora, né? Concordo plenamente. Eu acho que também é desse momento da Série C, eu acho que é a partida mais importante para o Botafogo, porque se o Belo vence o Brusque, um adversário direto, um adversário difícil, que vive bom momento na competição, se o Belo vence, é porque colocou ali a sua credencial de tipo, deixamos a briga para a zona de rebaixamento de lado, agora a gente foca no G8. O Botafogo nesse momento está apenas a 3 pontos do G8. O Botafogo tem 13 pontos. Não entra ainda no G8, e né? O Caxias tem 16. Não entra porque os adversários teriam que quase todos tropeçar. Mas fica ali perto da briga, fica na briga, na verdade. Então, vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. E o Brusque vive seu momento de irregularidade na temporada. Dos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então vive um momento de instabilidade na competição. Eu acho que agora é o momento do Belo aprontar para cima do Brusque, jogando em casa. E além do retrospecto, além dessa fase atual boa do Brusque, enfim, o retrospecto não é legal. São 2 jogos em toda a história. E o Botafogo perdeu os 2 e joga no Almeidão. É o terceiro jogo entre Botafogo e Brusque. O terceiro no Almeidão. Então, se quebrou o tabu contra o Volta Redonda, já que nunca venceu não tinha vencido o Volta Redonda no Almeidão, venceu. Agora é mais um tabu a ser quebrado, que é vencer o Brusque pela primeira vez na sua história. Então vai ser um jogo complicado pro Belo. E por coincidência, Pedro, esses 2 jogos aí, pela primeira vez o Botafogo nessa Série C vai pegar uma sequência de 2 jogos consecutivos em casa, né? Diga-se de passagem, o Botafogo teve uma tabela muito complicada, viu? Com jogos, mais de 1 ou 2 vezes o Botafogo pegou 2 jogos seguidos fora. Isso atrapalha qualquer planejamento, e aí jogos difíceis contra time de lá de cima da tabela, campos difíceis, enfim. E no momento que o Botafogo perdeu muitos jogadores por lesão, o Nenê ficou fora, enfim. Parece que aquela turbulência toda, talvez tomara, né, que o pior já tenha passado, né? E é o melhor momento da tabela do Botafogo é esse, porque, como você falou, primeira vez que vai ter 2 jogos em casa de forma seguida. Além disso, na teoria, né, eram adversários difíceis, o Maringá difícil, o Volta Redonda difícil, o Ipiranga difícil, mas o Botafogo conseguiu vencer. E mesmo assim, vai ter um Brusque que é difícil, e depois 2 times de zona de rebaixamento em sequência, o Anápolis e o Confiança. E o Confiança jogando em casa ainda. O Anápolis já é um jogo fora de casa, o Anápolis o Anápolis é jogo fora de casa e o Confiança é no Almeidão, exato. Então o Botafogo tem uma chance aí de fazer 5 jogos com sequência de vitórias. Por isso que a gente abriu com essa música hoje aqui, ó. Tem tudo a ver com esse momento do Botafogo, né? Cadê? Deus melhores. Vai, mão de povo. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque diante de tudo que o Botafogo passou, que sejam esses dias melhores pra sempre, né? A gente tá no período junino ainda, mas essa música, esse rockzinho pop do Jota Quest tem a ver com esse momento do Botafogo. Tomara que permaneça dessa forma, né? Em 5 jogos, na verdade, em 6 jogos, o Botafogo pode ter somado aí 16 pontos. Se vence o Brusque, o Anápolis e o Confiança, na minha opinião, tem total condição de vencer, principalmente Anápolis e Confiança, que 2 times de zona de rebaixamento, que não vivem um bom momento na competição, que está em crise. O Botafogo tem que aproveitar o seu bom momento e o momento ruim do adversário para vencer. Se empata com o Brusque, eu acho que é perfeito. Aí vai fechar com chave de ouro aí essa sequência que tinha jogos difíceis, mas ao mesmo tempo também jogos fáceis, jogos em casa. Então, assim, é um Belo que, apesar de ter um começo muito, mas muito ruim na Série C, agora que o Marcelo Fernandes encaixou o time, achou a escalação... Recuperou a parte física. Recuperou a parte física, que era uma coisa que com o Lisca não tinha muita prioridade na parte física. No trabalho do Lisca ele não colocava como prioridade, né? Enfim, agora o Marcelo Fernandes já encaixou o elenco, encaixou o time, recuperou alguns jogadores. É o momento do Belo aproveitar os jogos em casa e também os adversários que vivem péssimo momento. Vai ter um jogo difícil contra o Brusque.
eu acho que um empate já seria ótimo pro Botafogo. Ótimo não, seria bom pro Botafogo, mas se vence é ótimo, aí é focar para vencer Anápolis e Confiança, 2 times de zona de rebaixamento, nas próximas rodadas. Show de bola, não dá tempo para mais nada, registrando aqui o Jô Paiva, viu, Jô? Mandou uma mensagem aqui já no finalzinho, não deu tempo de reproduzir, mas fica o registro, obrigado. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E aí também mandando toda a energia positiva, né? Boa sorte aí para 13, para Serra Branca, para o Botafogo na próxima terça-feira. Só que antes tem Brasil em campo, tem Paraíba em campo com o Matheus Cunha, com o Douglas Santos. Inclusive, no último jogo, fui fazer uma reportagem, né, com a torcida brasileira. Encontrei a irmã do Douglas Santos, uma simpatia, a jovem, né, com os familiares lá no shopping aqui de João Pessoa. Família humilde, representa muito bem o espírito, né, do pessoense, de lutador, enfim, de um cara talentoso que está trabalhando quietinho, fazendo seu papel lá. Enquanto isso, o Matheus Cunha sendo um dos protagonistas da seleção. Coisa boa, né? Fazia quanto tempo que a gente não via um camisa 9 fazendo gol, né? Em Copa Exatamente, do Mundo. né? Acho que o último, Luiz Fabiano, eu tava vendo esses dias, em 2010 fez 3 gols só. E na Copa inteira. O Cunha fez um golaço contra a Gana, né? E o Cunha só na fase de grupos já tem esses 3 gols, né? Então fazia muito tempo que o Brasil não tinha um camisa 9 mesmo, fazendo gols. Rapidinho, Brasil e Japão. Vai ser, tô confiante, 3-0. 2-1 Brasil, mão de povo. Vai, mão de povo. 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Botafogo e Brusque. Eita, meu Deus do céu. Cuida, senão não dá tempo. Belo 2-1. Belo 2-1 também. 13 e Jacuipense. Vai ser 1-1. 2-0 Galo. E Serra e Juazeirense. 1-1 também. 1-1. E aí, mão de povo? Vai, mão de povo. 13 e Serra Branca. 13... Serra Branca, 2-0 13. E o Serra Branca? Serra Branca, empate 1-1. Aí tá certo. A gente tem que botar o microfone para o mão de povo participar de lá, né? Porque ele tá... Mas valeu, fica o registro aí, agradecendo. A gente termina nessa vibe aí, né, Thiago Nunes? Que sejam dias melhores aí para o Botafogo, para o futebol paraibano, para o Brasil, para todo mundo. Valeu, Pedro, até o próximo sábado. Tamo junto, até terça-feira tem transmissão. Exatamente. Botafogo da Paraíba e Brusque, com comentários de Expedito e reportagens de Max Oliveira e Pedro Quaresma. Luso brasileiro, Pedro Quaresma. Boa. Vai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai, bate o pé, Paraíba, assim como eu. Vai, bate o pé. Papo de Craque. Oferecimento Rede Farma. Para fazer bonito nesse São João. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Quando a tarde começa, o CBN Cotidiano, com Maiara Medeiros, é o ponto de conexão entre você e tudo aquilo que impacta de verdade o seu dia. De segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, aqui na CBN Paraíba. CBN. Sábado, 27 de junho de 2026, 4 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal apresentaram voto conjunto para liberar parte dos penduricalhos no pagamento dos magistrados. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes defenderam autorizar, entre outros benefícios, o pagamento de férias ou licenças-prêmio adquiridas antes de março, quando o próprio STF limitou os penduricalhos a 35% do teto. O ministro Edson Fachin acompanhou os colegas dando o 5º voto a favor. O julgamento em plenário virtual vai até terça-feira. Um alerta do FBI ajudou a Polícia Civil do Espírito Santo a prender um homem que usava o ChatGPT como uma espécie de diário enquanto planejava matar o próprio filho. Ele não queria pagar pensão alimentícia à ex-companheira. Em uma das mensagens, o indivíduo relatou à inteligência artificial que tentou contratar um pistoleiro por R$50 mil para matar um menino de 8 anos.
Venezuela entrou neste sábado no terceiro dia de buscas das vítimas dos terremotos, ainda aguardando a chegada de ajuda internacional para procurar resgatar pessoas que estão em meio aos escombros. Segundo o balanço provisório do governo, 920 pessoas morreram nos tremores da última quarta-feira, 3.360 ficaram feridas e mais de 4.000 estão desabrigadas. Quase 400 prédios foram danificados ou desabaram completamente no país. Ontem, a Venezuela sentiu o chão tremer mais uma vez. O tremor mais fraco foi de magnitude 4,9. Presidente